Fala pessoal, tudo bem? Quem fala é Anderson Faro e continuando o nosso curso de Swift Free pela Web School, agora dessa vez com o módulo 2. Né? E tenho aqui todas essas informações que vocês estão vendo, o nosso GitHub, o Twitter e o Facebook. Este é o repositório do nosso curso. Lá vocês têm todas as informações, toda a ementa, certo? Todos os assuntos para estudarem também. Twitter e o Facebook. Neste módulo, o nosso segundo módulo, nós falaremos sobre arrays, dicionário, controle de fluxo, tuplas, funções e enumerações. Veremos isso na prática, tá ok, pessoal? Arrays. Como acontece em outras linguagens de programação, arrays são coleções de índices ordenados. Array vazio. Vamos ver agora no Xcode como se faz isso. Vejam que aqui eu declarei a minha variável x sendo um array de inteiros. Mandei imprimi-la. Isso aqui é exatamente um array vazio, tá? Não vai imprimir nada. Poderia ser uma string, também nada, certo? E para preencher nosso array, por exemplo, eu criei aqui var s igual a todos esses caracteres aqui, um array de string. Mandei imprimir. Vejam que ele me imprimiu A, B e C. Então, para criar um array vazio, a sua sintaxe é dessa forma. Tá? Nunca desta forma. Veja que ele já retorna erro. Vimos agora há pouco. Modificando um array. Com o uso do método append, eu posso acrescentar mais índices ao nosso array. Veja, eu declarei variável var array igual a 10, né, dentro dos colchetes. Array.append 20. Então ele imprimiu 10, 20. No nosso Xcode, podemos verificar isso. Quando eu declaro var w, por exemplo, dentro dele alguns índices, e faço justamente o que vimos no exemplo. Eu utilizei novamente uma variável que já existia nos nossos exemplos aqui. Corrigindo aqui. Pronto, vamos colocar desta forma. Eu já tinha criado essa variável. Então, var ww igual a 10, 10, 20 e 30. Eu tenho esses índices 10, 20 e 30. E quero colocar o índice 40. Então, a sua variável ponto append e o seu valor. Nesse caso tem um array de inteiros, ok? Poderia ser um array de strings, por exemplo. AB. E ele imprime A, B, C. Então, para acrescentarmos, nós utilizamos acrescentar valor ao seu array, nós utilizamos o método append, tanto
para inteiros ou string. A propriedade isImppt. Array preenchido, já fizemos isso aqui, tá? Eu vou tirar esse comentário para não atrapalhar a nossa aula. Ok. Vejam, a propriedade isImppt, ela é utilizada para verificar se o seu array está vazio ou não. Então vejam que ele faz o teste booleano, ok? Eu declarei o array var r, um array vazio de string, certo? Essa é a sintaxe utilizada, vimos isso já. E aí eu utilizo se, eu pergunto se o r.isImppt, ou seja, se o r for vazio, imprima vazio, se não, imprima o r. Se mudarmos aqui, ó, e colocarmos uma string, ele cai aqui no else, porque ele foi preenchido, então ele não é vazio. Para fazer o teste se o seu array é vazio ou não, utilize esta propriedade isImppt, ok? Vimos o exemplo. O método insert. O método insert diz tudo por si só. Como inserir índices em seu array. Vejam que a sintaxe utilizada é justamente essa que vocês estão vendo. Eu criei um array var x igual a 10, 20, 30, x.insert 40, at index 2.3, né? Ou seja, ele vai inserir o número 40 na terceira posição, ou seja, o 10 ele está na posição 0, 20 na posição 1, o 30 na posição 2. Neste caso, vai ficar o resultado de 10, 20, 30 e 40. Foi justamente isso que fizemos agora há pouco. Ele tinha 10, 20 e 30 e com o método insert ele imprimiu 10, 20, 30, 40. Ok? O método removeLast. O método removeLast fala por si só. É quando queremos remover o último índice, o último elemento. Com o nosso Xcode podemos ver isso mais claramente quando eu declaro a variável w com 3 índices, 3 elementos, e eu decido que eu quero remover o último elemento. Nesse caso, o último elemento é o 30. Quando eu mando imprimir, ele vai me imprimir apenas o 50 e o 40, né? Os dois primeiros índices. Eu posso fazer dessa forma também. Neste caso, remove first. E se eu mandar imprimir, eu tenho este resultado. Deixa para ficar mais claro aqui, ó. Veja, ele só imprimiu 40 e o 30. Por quê? Com o método removeFirst, ele remove o primeiro índice, o primeiro elemento. Aí ele exclui. Iterando com arrays. Em Swift, para iterar o seu array, nós fazemos desta forma.
Veja, eu declarei o meu array de nome array from hell, com todos esses índices inteiros, e com o auxílio, com a ajuda do forin, eu iterei esse array e mandei imprimi-lo. Neste caso ele vai imprimir o 10, o 20 e o 50. Aqui no nosso Xcode, vendo isso mais claro, veja, aqui ele consegue mostrar para a gente que nós temos 3 elementos. Aqui abaixo, vocês podem ver o nosso resultado. 1, 2, 3. Poderia ser uma rede string. E ele vai imprimir, normalmente, ele vai iterar sobre este array. Você vê, veja A, B e C. Acessando um array com o uso do método count, ele me retorna 3 elementos, ok? Vamos ver isso aqui na prática. Eu criei um array de nome A com 3 elementos, 60, 70 e 80. Com o uso do método count, ele faz essa contagem e imprime para mim aqueles elementos que estão contidos no nosso array. Pessoal, dentro do nosso universo de arrays, nós temos a propriedade repeat value. O que ele faz exatamente é repetir aquele mesmo valor várias vezes. Por exemplo, neste exemplo nós temos no nosso array x, de nome x, do tipo inteiro, com o uso da propriedade count. Eu peço para ele contar 6 vezes e que esse valor, o valor de 30, se repita 6 vezes. Vamos ver isso no nosso terminal. Vejam, utilizando do mesmo exemplo, eu declarei o meu array de nome x, certo? E ele repete durante 6 vezes o valor de 30. Eu dando um enter, ele me mostra. Ele repetiu durante 6 vezes o valor de 30. Lembrando que em Swift também não é diferente, a contagem começa a partir de 0, ok? Poderia ser uma string também, sei lá, ECDC, para quem gosta aí. Quem não gosta fica chupando o dedo. Opa. Viram? Também com a string. Ok? Dicionário. Dicionários também são coleções e possuem basicamente chave e valor. Olhando o exemplo, quando eu declaro o nosso dicionário, e eu declarei aí 2 chaves e 2 valores, respectivamente. A chave rock e o valor Jimi H, né? Seria uma abreviação aí do nome Jimi Hendrix. Lanche, a chave lanche, de valor hambúrguer. Vamos ver isso no nosso terminal. Então vamos chamar o nosso
dicionário, por exemplo, vamos fazer diferente, né? Chave A maiúscula que tem valor com A minúsculo, chave B maiúsculo que tem valor de B minúsculo. Ok, opa, estava esquecendo aqui de um detalhe, certo? Vejam que eles nos mostram, por isso eu fiz tanta questão de mostrar para vocês a partir do terminal, né? Justamente para nós visualizarmos a chave e o valor, né? Eu tenho a chave e valor, por exemplo, a chave B maiúsculo com o valor B minúsculo e a chave A com valor, a chave A maiúsculo com o valor de A minúsculo, certo? Então, desta forma, nós trabalhamos com o dicionário em Swift. Como acrescentar chave e valor? Como é que a gente faz? Como fazemos? Como faremos aí para acrescentar a chave e valor? Ou seja, uma nova chave e um novo valor. Vejam neste exemplo, quando eu quero acrescentei uma chave de nome trabalho com o valor de nome bom ao nosso dicionário existente. Vamos ver isso no nosso terminal. Então, eu tenho um dicionário de nome Y com todas essas chaves e valores e eu quero adicionar mais uma chave com o seu valor. Como faria o nosso dicionário entre colchetes, tá? Eu vou fazer o seguinte: C maiúsculo e agora o C minúsculo aqui. Ou seja, acabamos de criar uma chave, uma nova chave com um novo valor. Então, se eu fizer um print, olha como ficou. E o que o C foi acrescentado à galera do dicionário. Então o A e o B não estão mais sozinhos agora, ok? Eles eram egoístas no início, mas nós acabamos com a festa deles. Agora eles não estão sozinhos. Ok, então se fizermos, nós já imprimimos, acabamos de imprimir aqui. Voltando para o nosso slide, como é que fica isso, cara? Acabamos de ver, né? Quando adicionamos uma nova chave com um novo valor, fica desta forma. Como mudar chave e valor? Como é que fazemos para mudar isto? Olha aí. Eu declaro novamente o nome do nosso dicionário existente, entre colchetes, né? Nesse caso a chave, uma string aqui, entre aspas, né? Eu pego a chave que já existe dentro do dicionário, porque é ela que eu quero mudar, tá? Perdão, eu quero acrescentar, não, mais uma vez, perdão, novamente. Eu quero mudar, né? Eu quero mudar uma chave, né, e valor que já existe, tá lá no dicionário. Nós temos que fazer desta forma.
o dicionário de nome array com a chave de nome rock igual a the who, certo? Então, voltando aqui, que é justamente para a gente acrescentar, né, mudar, perdão, uma chave que já existe. Né? Vamos ver isso no nosso terminal. Então eu quero mudar a chave A, o valor que contém na chave A. Então faremos desta forma. A chave A agora vai ser o que? W, digamos assim. Viram? A chave A possui o valor de W. Então nós mudamos o valor da chave A. Entenderam? Já vimos isso. Iterando um dicionário. Como iterar um dicionário? Com certeza você já tem em mente o nosso for, muito provavelmente. Então, com Swift nós utilizamos o forin para iterar as coisas, tá? Tenho aqui o nosso dicionário, né? Queremos iterar um dicionário. Tá? Vejam a sua sintaxe, como é feita quando declaro um dicionário de nome info. Casas, a chave casas que possui o valor 3 e a chave viagens que possui o valor 20. Vejamos isso no nosso terminal. Com o nosso terminal aberto, nós podemos ver como funciona o nosso forin, né? A forma de como ele itera sobre o dicionário. Vejam que eu declarei um dicionário com o nome de dados, tá? E com suas chaves e valores, tá? Ele exibe isso para que nós possamos ver. E com a sintaxe do forin, quando eu criei o for, entre parênteses, dois argumentos, dois elementos que representam a chave e o valor, e faço ele iterar sobre esse dicionário chamado dados. Mandei imprimir, usei do esquema da interpolação de string, vimos lá atrás, né? Vimos no módulo 1, lá, isso, justamente para que pudéssemos utilizar os dois pontos e ficasse mais organizado. Então vejam que ele exibe para nós as chaves e os valores, tá? Controle de fluxo. Responsáveis por repetir um determinado pedaço de código até que uma condição específica resulte naquilo que esperamos. Tá? Vemos isso para quem já programou em outras linguagens de computador, como seria em PHP, Java, enfim, Python e outras linguagens. Tá? Quando utilizamos do if, do else, enfim. Exemplos. Quando crio a variável de nome posts idiotas do Face. Eu tenho 20 posts idiotas do Facebook. Se esse post idiota do Facebook for maior que 10, esse post não salva. Provavelmente você vai para o inferno. Tá? Então, veja, eu utilizo
do if, do else, né? Quando uma coisa, se não for desta forma, será de outra forma. Já estamos acostumados. Veja que não utilizei, não há necessidade, no caso do if, assim como no for também, não há necessidade dos parênteses em Swift, tá? É opcional. Laço for. Olha o exemplo do laço for. Quando eu crio, vejam que, como eu acabei de falar, não há parênteses aqui. Eu crio o laço, tá, com a sua variável de valor 0. Essa variável ela tem que ser menor que 3. E eu incremento essa variável, mando imprimir. Vejamos isso com o nosso terminal. Vejam que eu posso já criar desta forma, como fiz, como vemos lá no exemplo, tá? Incrementando. Opa, cometi um erro aqui, né? Acho que é porque eu deixei separado. Agora imprimimos aqui, tá? Então, ele imprimiu 4 elementos, né? 4 elementos, começando a contagem a partir de 0, como sempre, né? Vejam que é muito fácil, né, o uso do for em Swift, né, nesta aula de controle de fluxo. Laço for in, nós estamos vendo, né, há algum tempinho, há alguns minutos atrás vimos ele. Olha aí novamente, quando criamos a variável minions com seus índices no nosso array, tá, e itero sobre esse array, tá, e mando imprimir. Tá, ele vai imprimir todos esses índices. Vamos ver no terminal. Vejam que ele já me mostra, interessante no nosso terminal, né, com o nosso interpretador em nosso terminal, ele já nos mostra as posições e os valores, tá? E aí com o for in, né, por exemplo, veja que eu iterei sobre esse array e ele exibiu todos esses valores aqui, que são os índices do nosso array de nome E. Laço while não é diferente do que já ocorre por aí. Ele executa uma instrução até que a condição seja falsa. Veja o exemplo. Não utilizei do uso dos parênteses, certo? Eu incrementei aqui mais um, tá? Repeat while. Esse repeat while, ele tem o mesmo efeito, mas é com uma abordagem diferente. Ele tem o mesmo efeito do while, que é utilizado no Java, tá? A única diferença é que utilizamos o repeat while. Por exemplo,
como nos mostram aqui, eu crio essa variável com seu valor. Ao invés, perdão, ao invés de utilizar o do, eu uso o repeat. Tá? E todo o esquema dentro desse comando repeat é o mesmo que é utilizado no do while, como vimos. Peço para imprimir, incremento o i aí, tá? E depois ele dá continuidade ao que ele tem que fazer mesmo, né? No esquema do while. A diferença é que em vez do nós utilizamos repeat. Switch da mesma forma como ocorre em outras linguagens, tá? Como nós vemos falando o tempo todo, né? Ele tem o mesmo efeito, a sintaxe é parecida. Vejam, não há necessidade, a obrigatoriedade dos parênteses. Tá? Quando crio a variável de nome laço switch de valor 10 e utilizo com o comando switch, eu escolho essa variável e crio todas essas cláusulas, né, com os cases, tá? E peço para ele vasculhar, escolher, né, qual desses valores, né, aí nesse caso ele vai escolher, ele para, né, dá o break na nossa segunda cláusula, né, quando ele encontra o 10, já que é a nossa variável, a variável que eu peguei, que eu escolhi para fazer todo esse processo de laço, né, de controle, de fluxo, ele escolhe a nossa segunda cláusula, já que a variável tem um valor de 10, imprime para nós o valor de 5. Tuplas é muito interessante, muito divertido e tem muita utilidade. Não sei, acredito que vocês todos irão gostar. São parecidos com array. As tuplas também agrupam valores e podem ser de qualquer tipo. Ou seja, eu posso trabalhar com elementos com índices, digamos assim, né? Inteiros e string dentro de um mesmo grupo de elementos. Vocês verão nos exemplos, tá? Como acessar uma tupla, acessando uma tupla. Vamos ver como conseguimos acessar uma tupla, tá? Seus elementos, suas posições. Vejam no exemplo, quando declaro var de nome tupla, né, nossa variável, igual, sempre entre parênteses, fecha parêntese, e como os meus elementos 3 e 6. E peço para acessar o primeiro elemento da nossa tupla. Ele vai imprimir 3, ou seja, tupla.0. Vamos ver isso no nosso terminal. Então eu crio a nossa tupla de nome T, por exemplo, e crio 2 elementos, tá? Ele imprime para nós as suas posições, seus valores. Daí eu quero acessá-la. Então T.0 ele vai imprimir 10. T.1 ele vai imprimir 24. Eu estou acessando a sua posição, aqueles valores que estão na tupla. Então eu posso acessar esses valores. Vários tipos dentro da tupla, como eu falei logo no início, né, antes de abordar, quando começamos a abordar o assunto de tupla, que é possível trabalhar com vários tipos dentro da tupla. Vejam, eu estou trabalhando com a tupla de nome X e ela possui valores inteiros e valores de texto, né, strings, sem problema algum, tá? Como falamos. Como ler uma tupla, lendo uma tupla. Vamos ver como é possível ler a tupla.
Vejam, e que eu criei uma tupla de nome X, novamente, com elementos em texto, tá? E inteiros. E eu decido lê-los. Como fazemos? Vejam que a sintaxe para fazer a sua leitura é esta, tá? Eu criei utilizei da instrução let, tá? Que é utilizada para se criar constante. Dentro desses parênteses, eu criei elementos. Vejam, eu criei A, B e C. Por que 3 elementos? Porque a tupla a qual eu desejo ler possui 3 elementos, mas eu quero ler esses elementos. Então eu preciso desses 3 elementos para ler aqueles elementos da tupla. Tá? Então eu criei esses 3 elementos dentro desses parênteses, igual a x, igual a sua tupla. Imprima A. Pedi para imprimir A, print A. E vai imprimir o que? Carros, que é o valor que contém a primeira posição da tupla. É o elemento da primeira posição da tupla. Tá? Então é desta forma que nós lemos a nossa tupla. Retornando uma tupla da função. Vamos ver isso de perto para ficar melhor com o nosso terminal. Então, para retornarmos uma tupla da função, vamos ver primeiramente, antes de irmos para o nosso terminal, vamos ver o exemplo. Vejam, criei a função, certo? Normalmente com o retorno em formato de tupla, né? Entre parênteses, como usando da mesma sintaxe que vimos lá atrás, né? A diferença é que há uma função em que retorna uma tupla, certo? Vejam que eu criei a tupla com esses argumentos, nome, sobrenome. Tá? Abaixo, né, no corpo da função, duas constantes com esses valores, né, strings, e retornando A e B, tá? Retornando a nossa tupla. Vejam, antes de irmos para tuplas com switch, vamos no nosso terminal ver como fica o retorno de uma função, né, com as tuplas. Vejam, posso fazer isso também com os inteiros, tá? Então, por exemplo, mostrar números. Tá? Aqui nós vamos criar as nossas constantes. Nosso retorno. Tem uma coisa muito interessante nesse interpretador que nós usamos de Swift em nosso terminal, que é basicamente, digamos, eu tenho essa função como vocês estão vendo, e eu quero chamar essa função. Poderia ser com qualquer outro conceito dentro do Swift, mas, por exemplo, eu não tenho certeza, né? Então eu posso, em dúvida, com uma tecla Tab, ele já pode me completar. Tá? Mas se tivesse qualquer outra função com outro nome, por exemplo, show, que eu andei criando anteriormente, vejam, eu tenho todas essas
funções com esses nomes. Então, o interessante desse interpretador de Swift em nosso terminal Mac é que ele me dá essa opção, né, quando eu utilizo a tecla Tab, tá, para que eu possa me lembrar qual o nome exato. Tá. Nesse caso, ele só tem com esse nome essa mesma, né, mostrar números, que foi que a gente acabou de criar. Enter, e ele me mostra o resultado. Tá? Vejam que x e y, né, os valores que contém em x e y, né, foram exatamente para o primeiro e o segundo, né, os argumentos primeiro e segundo, que é justamente aqueles elementos da nossa tupla como um retorno de uma função. Tá? Tuplas com switch. Tuplas com switch. Falei para vocês que tupla é algo muito interessante dentro do Swift. Né? Tem muita coisa ainda muito legal para vermos em tupla, certo? Acho que eu não vou conseguir passar tudo que contém em tuplas. Tá? É muito interessante, muito legal de trabalhar. Veja um exemplo quando eu crio a tupla de nome tuplas com esses valores. Switch, tupla, se você escolher essa tupla, criei algumas cláusulas, né, e ele basicamente é aquele switch que a gente já está acostumado, que estamos acostumados. Tá? A diferença que você está vendo aí usando junto com tupla. Funções. Funções. Vimos agora há pouco funções trabalhando com tuplas. Né? Vamos ver agora o básico de funções em nossos exemplos. Vejam, função sem retorno. Para declarar função em Swift, eu uso da palavra-chave, tá, func, o nome da função, tá, e toda essa sintaxe que você está vendo, né? Parênteses, fecha parênteses, chave, fecha chave, dentro do corpo da função, né, aquilo que eu decidi trabalhar, né, aquilo que vai executar o nosso trabalho. Funções com retorno. Vejam a sua sintaxe, a mesma função que nós vimos agora há pouco, mas com a diferença do retorno, né? Eu peço para retornar uma string, né? Return executando um projeto foda. Tá? Veja que o retorno dele é uma string. Funções com parâmetros. Em Swift, por padrão, o nome do primeiro parâmetro é omitido. Vamos ver em nossos exemplos. Por exemplo, func calcular. Vamos voltando aí no tempo, quando precisávamos aprender lógica, né? Algoritmos, com todos aqueles problemas matemáticos. E então, crio essa função, né? Como vocês estão vendo, com todos esses argumentos, né? A primeira nota, a segunda nota, a terceira nota. O retorno dessa função, né, claro, com esses argumentos, né, quando eu peço para somar todas essas três notas, dividido pela quantidade dessas notas, né, dividido por 3, certo? Vejo abaixo que eu chamo a função calcular, tá? O valor do primeiro argumento é o 7, eu não preciso declarar, né? Por padrão, esse primeiro argumento ele não precisa ser chamado, ele é omitido, ok? Veja a segunda nota, o argumento que eu tenho que usar obrigatoriamente, e a terceira nota, né? O nosso resultado que deu 8, ok?
enumeração. Enumerações são lista de possibilidades de valores a serem usados. Com o nosso Xcode, veremos isto na prática. Vejam, criei um exemplo aqui para vocês com enum, né, enumerações, chamada carro, tá, com os nossos cases, tá, com esses 3 cases, né, essas 3 opções, tá, chave, ficha chaves. Criei uma variável, chamo essa enumeração, tá, e concateno, chamo essa propriedade aqui, peço para imprimir. Vejam, ele imprimiu janela. Eu poderia ter colocado portas. Ele vai imprimir portas. Ou poderia ser telhados, ok? Muito fácil trabalhar com numerações em Swift. Muito interessante, prático. No outro exemplo, parecido. Enumeração com switch. Enumeração com switch em Swift. Vejam o nosso exemplo, onde crio uma enumeração de nome planetas, né, com estes 2 planetas, né, queridíssimos planetas. Crio uma variável, chamo, tá, Marte, para dar um passeio, para brincar no nosso playground. Abaixo eu escolho a variável, né, PL, de nome PL, né. Então faço switch PL case.marte, ou seja, se PL estiver, perdão gente, se PL estiver chamando Marte, imprima. Nesse caso ele vai justamente imprimir Marte, já que é essa nossa posição que chamamos. Vejam nesse exemplo. Mais uma vez. A mesma coisa, mas o exemplo, né, detalhes diferentes. Mas é a mesma coisa. Eu crio o switch, escolho o car, que é esta variável que eu criei para chamar a posição portas, né, propriedade portas, tá, que está aqui, case portas. Peço para imprimir, ele vai imprimir portas. Com o uso do switch, veja, caso o car tenha escolhido portas, perdão, janelas, imprima janela. Tá? Por padrão coloquei janela também. Nesse caso ele vai default, padrão. Mas se eu colocar janela, ele vai imprimir janela. Porque foi justamente esta variável, né, que eu escolhi para fazer a chamada da nossa enumeração, aproveitando de alguma forma as suas propriedades, aquelas disponíveis. Tá? Continuaremos com certeza. Espero que vocês tenham gostado deste módulo 2. Em breve sairá o módulo 3. Tá? Estamos bem perto da nossa continuação. Depois do 4º módulo, vamos construir o nosso aplicativo. Espero que todos tenham gostado. Não esqueçam de dar um like no vídeo, compartilhar, se inscrever no canal da Web School. Ok?
Um forte abraço.